Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Walter, eu estou à frente dessa disciplina de Linguagem, Sociedade e Educação. Resolvi gravar nesse vídeo algumas considerações, né? Eu estava com um problema também de acesso ao portal e aí só estou conseguindo acessar essa semana. Estou lendo todo o material de vocês nos fóruns, está muito interessante. É, Se tiver alguma coisa muito problemática, eu sinalizo por lá. Mas assim, o que é que eu queria trabalhar com vocês? Ó, pense na linguagem como uma construção social, tá? A linguagem ela não caiu de paraquedas no mundo, ela não caiu pronta no mundo. A linguagem ela é uma construção social. E como toda construção social, ela depende de fatores históricos e geográficos. Fatores históricos, a linguagem muda conforme o tempo. Então já foi vossa me ser, já foi vós me ser e agora é você. Qual é o certo? Em cada época teve uma forma mais adequada, não existe forma certa, tá? Essa noção de certo e errado, isso é muito complicado quando a gente pega algo que é quase um ser vivo, a linguagem, né? A linguagem é muito viva. A linguagem, gente, pense sempre assim, por que é que o nome é linguagem, sociedade e educação? Porque a linguagem está muito relacionada aos meios sociais. Tá? Existem as linguagens sociais, por exemplo, no meio jurídico existe uma forma de se expressar típica dos advogados, dos juízes, etc. Ela é adequada ao meio jurídico, lá dentro ela é a forma utilizada de linguagem. Aqui fora ela já não funciona. Ela já não comunica, porque uma linguagem, qualquer que uma linguagem quer, ela quer comunicar. Então aqui fora ela não comunica. Eu sou biólogo de formação inicial. Ah, por exemplo, toda a nomenclatura biológica, toda a forma de comunicar entre biólogos é diferente da linguagem popular. Então, legume na biologia é só aquele vegetal que tem um fruto em forma de vagem, tipo feijão, soja, etc. Mas se chegar no supermercado, você vai encontrar lá legume como batata e cenoura, né, que na biologia não são legumes, mas no supermercado, na linguagem do supermercado, né, ela funciona assim. Então eu não posso aplicar a linguagem do biólogo dentro do supermercado. E não vou usar bem a linguagem do supermercado dentro da biologia. Então, a linguagem está ligada aos meios sociais. Logo, assim, a gente pega uma discussão aí do internetês. O internetês ele não é problema, porque dentro do mundo da internet ele comunica bem. Para você comunicar naquelas poucas caracteres do Twitter, por exemplo, o internetês ele é muito eficiente, ele funciona bem. O grande problema é quando a gente vai fazer um currículo vitae, por exemplo. A menos que eu vá trabalhar numa empresa de informática que mexe com essa coisa da internet, etc., o internetês não vai ser o adequado, não vai ser a linguagem social adequada. Então a linguagem ela muda conforme o meio social. Uma coisa que eu quero que vocês quebrem na cabeça é esse mito de que toda linguagem é variação da norma culta. Porque dá a ideia de que nasceu primeiro norma culta e da norma culta surgiram as variações. Isso não existe. A norma culta é que é uma construção, tá? A linguagem vai surgindo com suas variações em tudo quanto é lugar e uma hora alguém cria uma norma culta. Isso acontece para todas as línguas. Então o espanhol, que o pessoal chama de castelhano, lá o espanhol oficial, ele não é o espanhol de todas as comunidades autônomas da Espanha, por exemplo, mas ele foi um espanhol que foi elaborado a partir, né, das experiências das outras, das diversas províncias. E, é claro, questões políticas fazem com que certas áreas sejam privilegiadas na linguagem. O italiano de Florença, ele é que é o considerado o italiano oficial, surgiu de lá, mas não quer dizer que surgiu primeiro o italiano de Florença para depois surgirem os dialetos e etc. Não, o italiano ele já vai surgindo com suas variações, ele já vai surgindo muito interessante. A mesma coisa para o português, tá? Esse português padrão, standard das gramáticas e etc., ele não surgiu primeiro para depois irem surgindo as variações. A linguagem ela é muito viva. A variação, a linguagem culta, ela depois surge como uma convenção sobre isso. E por que linguagem, sociedade e educação? Porque na educação a gente tem aquela grande questão de que a gente vai ensinar a língua culta, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder a questão cultural. E quando a gente perde a visão da questão cultural, a gente trata as variações linguísticas com preconceito linguístico. Existe um livro que tem tanto na biblioteca virtual de vocês, mas se vocês quiserem botar aí no Google, ele vai aparecer em PDF para vocês, que é o Preconceito Linguístico de Marcos Banho. Ele é muito interessante porque ele já começa
trabalhando os diversos mitos, né? Esse é a linguagem de Eulália também que está recomendado no fórum, é muito interessante por isso. Eu termino falando uma questão de educação que é muito interessante. Quando eu acompanhei um grupo na Califórnia, né, que tinha o professor Brian Brown, ele era um professor negro e ele estava muito incomodado que as pessoas negras tinham pouco acesso às ciências e não tinha muito avanço no ensino de ciências. E aí o que é que ele viu? Que a ciência que se falava na escola, a língua da ciência da escola, era uma língua extremamente frustrante para as pessoas que viviam a realidade do povo negro ali da Califórnia. E aí o que é que ele faz? Ele começa a chegar para os alunos para que eles se expressem sobre ciências, mas primeiro na linguagem deles, das ruas, do hip hop, das diversas possibilidades, do jeito que eles fossem mais confortáveis em falar de ciências, e só depois que eles se sentissem confortáveis falando de ciência trazendo para sua linguagem, é que aí ele ia acrescentando. Mas vamos fazer assim: você vai contar uma história e dessa história você vai dizer, no final você vai empregar o termo osmose, que é um termo da ciência. Então ele ia aos poucos colocando essa nova linguagem. Aprender ciências é como se fosse aprender uma nova linguagem, tá? E a gente vai aprendendo isso em acordo com a linguagem que a gente já conhece. Então, sucesso aí, continuem postando no fórum, postem muito mais que 2 vezes para que justamente vocês garantam uma boa participação. Maravilha, vou acompanhando vocês.